Estamos falando aí da história do pré-renascimento até o barroco, ou seja, do século XII e XIII ao século XVI e XVII, começa uma preocupação do homem com o próprio homem. Ou seja, substitui-se no grande horizonte da história a preocupação do homem com Deus, ou exclusivamente com Deus. Quais são os grandes coletivos nos quais nós estamos inseridos hoje? O primeiro grande coletivo, indiscutivelmente, é o Estado. Então, o coletivo do Estado, todo mundo está em algum tipo de Estado, com as suas atribuições, etc. O segundo é a família. Ou o primeiro é família, o segundo é o Estado. Então, a família é um coletivo natural, arcaico, biológico, moral, espiritual, político, um coletivo com muitas características. O terceiro é a escola. De alguma forma, pelo menos para aqueles que podem estudar, você tem na escola um coletivo de pertencimento importante. O quarto seriam as igrejas, quando a família tem algum tipo de religião ou aquela pessoa tem algum tipo de prática religiosa, ele pertence a um coletivo que, de alguma maneira, defende ou professa uma quantidade qualquer de valores de natureza religiosa. Modernamente, você tem as ONGs. Mas, de qualquer maneira, o que ocorre nesse tipo de pertencimento, hoje, no contexto que nós observamos, sempre pensando em humanismo e negócios, é uma certa crise. Então, quando eu defendo a ideia de que essa ética deva nascer na lógica dos negócios, é claro que, na prática, e as apostas que se seguem, eu defendo a ideia de que a gente possa evoluir muito com preocupações sociais dos empreendedores e empresários. Defendo muito a ideia, e no caso do Brasil sem sucesso, né, que o governo cuide melhor dos empresários e empreendedores, coisa que não tem feito absolutamente, a não ser para alguns amigos que acabam na cadeia com rapidez, né? E tenho defendido a ideia de que os próprios gestores consigam climas e culturas organizacionais onde seja possível viver melhor. Portanto, uma empresa humanística, sob esse ponto de vista, tem duas características centrais. A primeira, ela é amorosa, curiosa, interessada na verdade. Não, ela quer a verdade para massacrar o sujeito. Não, isto não funciona. Ela quer saber a verdade para tentar aprimorar essa verdade. Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, cabe aos líderes colocar as questões difíceis, aquilo que eu chamo de questões brutais, que são as questões da realidade. Como esse líder precisa trazer a contribuição? De maneira gentil. Este é o truque. Um líder humanista, aquele que ajuda uma empresa, uma instituição, uma organização de negócios a se tornar mais humanista, não é o líder que não traz as adversidades duras da vida e coloca. É aquele que coloca de maneira gentil, que coloca de maneira a respeitar os seus liderados, os seus parceiros, e os convida juntos a resolver os problemas. E cria confiança. Porque se ele colocar de maneira brutal, a questão brutal que ele tem que colocar, ele acaba perdendo as pessoas e fraturando a cola do time, que é a confiança. Existe aqui uma coisa muito curiosa. Durante os últimos décadas do século XX, todos nós nos acostumamos a uma espécie de pavor de que a tecnologia geraria um grande ditador que mandaria em todos nós. Mas eu quero trazer para vocês uma visão completamente nova disso. Hoje a memória já está nas máquinas. Não há mais necessidade de massacrar as crianças nas escolas para que elas decorem as coisas. Eu pertencia a um mundo que o bom aluno era um aluno que tinha boa memória. Eu, inclusive, fui um bom aluno por ter boa memória. Hoje a memória está colocada nas máquinas. Mas se a memória foi para as máquinas, o que sobrou para os homens? A inteligência. A inteligência, que é a capacidade de relacionar os elementos da memória. Então, vamos dizer, a memória nas máquinas é a inteligência dos homens. Mas um dia a inteligência artificial está crescendo muito, e muito rapidamente, a inteligência irá para as máquinas. Haverá máquinas, e já há máquinas capazes de serem juízes. E juízes, por sinal, muito mais competentes do que juízes humanos. Até porque são juízes mais frios, né, nesse sentido, tanto da corrupção quanto de qualquer outra coisa.
É interessante que um dia a inteligência também vá para as máquinas. E quando isso acontecer, fora o pavor e o pesadelo dos filmes de ficção da segunda metade do século XX, o que sobraria para os homens? Sobraria a ética. Portanto, o melhor futuro possível é que nós, humanistas, servindo nas organizações e ajudando as organizações, possamos convencer os líderes que eles precisam deixar que a memória vá para as máquinas, que a inteligência vá para as máquinas e que eles se ocupem da ética. E com que atitude? Humanística. E o que é humanística? Não massacrar o eu com o super-eu, não massacrar o outro com o super-outro, embora estimulando todos a crescerem na velocidade que puderem crescer. Este seria um lugar possível de se viver.